Unimúltiplas apresenta Entrevidas, edição especial, entrevistas com mães, famílias T21 e TEA e profissionais da Unimúltiplas. Diálogos sobre diferentes temas relacionados ao desenvolvimento, tratamento e a inclusão de seus filhos. Meu nome é Thalita Gouveia, sou assistente judiciário, sou casada com o Caio César e mãe do Vitor, de 6 meses. Estou aqui com a psicóloga, com a doutora Jussara Canuto, e vamos tirar algumas dúvidas, acerca de orientações sobre a família. No meu caso, o meu filho tem T21 e eu fiquei sabendo apenas no parto, no nascimento dele. E não estávamos preparados, não recebemos a notícia por pessoas também que estavam preparadas. Como você acha que essa notícia deve ser dada? Qual a necessidade de ter um psicólogo, um profissional na área nesse momento? Sim. Thalita, a importância do psicólogo neste momento é o acolhimento. E quando chega ali para dar notícia, ser uma notícia empática, acolhedora e já pautando no mais importante, que é o momento da chegada de um filho. Ter o foco na chegada do filho e não na comunicação da condição, entende? Então eu acredito que o papel do psicólogo, o diferencial do psicólogo é nesse momento, a forma, as palavras que vão ser usadas, ter um olhar diferenciado, porque geralmente é esperado ali, vamos supor, um pediatra que vai ali receber um bebê e vai passar, às vezes a gente ouvia assim dos pais, você já sabia. Quer dizer, como assim já sabia? Não é uma regra, Então, assim, o psicólogo vai chegar para dar essa informação, então ele não vai chegar com uma fala, ou você já sabia, ou eu acho, ou talvez ele possa ter. Não, é o acolhimento, E o mais importante é celebrar com a família este momento. E da melhor maneira possível, entregar, ser mais leve, mais suave. Entregar não como uma forma de uma sentença, não é isso, Não é isso. E eu acredito que talvez, o que possa levar aí a forma com que se dá, a prática de cada um. Então, se pega ali um pediatra, ele entende lá, ele fez o pré-natal, então pode ser que saiba. Então, o psicólogo ele não trabalha pautado no que pode ser, no que acha, não. É o acolhimento, não é o que ele acha e nem o que possa estar ali no momento. E nesse caso, se não teve o acolhimento, que acontece muitas vezes, quando você acha que os pais devem procurar uma ajuda, um acolhimento, ir atrás disso, de alguém para orientar, O quanto antes. O quanto antes. Na verdade, a gente pensa em buscar em ajuda, em orientações, se o meu filho nasce com alguma condição. Eu acredito que nascer um filho a gente precisa estar ali buscando, porque ninguém nasce pai e mãe, E é tudo muito novo, É um momento que tem muitos pitachos, Muito, um chega, olha, tem que ser assim, E essa mãe, que até então, ela não tinha isso. Ela nasce junto com o filho. Só que a sociedade entende que toda mulher já nasceu pronta para ser mãe. Não, a gente nasceu sim, biologicamente lá, tem o útero, essas coisas. Mas assim, o psicológico não, E é tudo muito novo, e o novo assusta. O neném vai chorar, o que eu faço, como que eu vou fazer, como que eu vou cuidar, eu vou dar conta. Muita gente dá no pitaco também, Isso, é muito, e aí vai se perdendo. Então, quando que há necessidade de procurar? Eu acredito que no pré-natal, na equipe ali de um pré-natal,
já seria Talvez necessário. se já tivesse no pré-natal, né? A mãe também já estaria preparada para qualquer intercorrência. Isso, digamos, perfeito. Né? Qualquer intercorrência e uma prevenção à depressão pós-parto. Sim. Né? Então, por que tem uma depressão pós-parto? Né? O que ajusta ali? Então, eu acredito que a ciência tem olhado mais como um todo, sabe? O olhar dos profissionais tem mudado. Eu acredito que o diferencial é esse, e a questão de quando, eu acredito que quando pensa-se em ter um filho, já seria até o ideal procurar. Né? Eu vou ter um filho, mas qual o propósito ali daquele filho? Muitas pessoas às vezes deseja ali ter o filho, mas qual o propósito? Né? E já vai se preparando dali, já vai entendendo que tem uma dinâmica. O que eu mais ouço em consultório é: nossa, na hora que eu vi aquele rostinho, eu pensei, o que vai ser? Né? Mas como assim, na hora que viu mas como que viu aquele rostinho? Na hora que pegou o positivo lá atrás? Né? Como que foi esse nenê lá crescendo dentro de você? Né? Eu recebo também fala de mães que falam: nossa, parecia que eu nem estava grávida, eu trabalhava como se eu não estivesse grávida, eu lembrava que eu estava grávida quando eu ia pegar alguma coisa e a barriga ali atrapalhava. Eu fui mais ou menos assim. Quer ter um filho, você está entendendo? Quer ter um filho, mas na real ali, como que é estar gerando uma vida ali dentro? A gente não sabe qual é o histórico dessa mãe, se houve aí algumas perdas espontâneas, qual a expectativa que ela cria ali em cima daquela gestação, quais são os medos. Então, respondendo a tua pergunta, quando começar, eu acredito que no pré-natal, até um pouquinho antes, quando estiverem lá fazendo os seus exames para saber se está tudo ok, com uma gravidez e tal, vou ali também fazer uma visita ao psicólogo e aderir. E quando ela recebe uma notícia como essa, desse jeito, como você acha que ela deve agir, assim, né? Que profissional ela deve procurar, qual a atitude que ela deve tomar? É até difícil. Quando ela recebe uma notícia impactante, né? Naquele momento que está ali no hospital, a gente vai pensar o quê? Né? O que eu posso fazer? Procurar a rede de apoio perto, já ter essa rede de apoio, que seria o esposo, mais próximo, se tiver alguma irmã, alguém mais próximo, e compartilhar. Né? O importante, o que é muito importante quando se recebe uma notícia, é ter com quem compartilhar, e ter alguém que você possa se sentir ali confiável, de você chegar e falar e pensar junto com essa pessoa, o que a gente vai fazer agora. Né? Então, assim, como que deve agir? Sem julgamento, nesse momento não procurar, o porquê? O porquê? Não, é entender que agora é uma nova etapa e a gente precisa estar bem. Né? Então, a primeira coisa a se fazer é trabalhar essa ideia de não ter um julgamento. Né? E geralmente é um auto, né? Julgamento. Onde foi que eu errei? Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. A culpa é minha. Né? Então, assim, o que fazer nesse momento? É se acolher. É se acolher. E aí a importância de já ter vindo aí com acompanhamento. Mas tá, Jussara, não teve acompanhamento, foi ali, e aí agora o que eu faço? Eu sugiro sim procurar alguém ali que você tenha um vínculo, né? E compartilhar das angústias. Sim. E quanto à criança, quando procurar para a criança, quais as terapias para a criança? No meu caso, meu filho tem 21. Quando seria necessário levar ao psicólogo? Quando seria necessário? Sim, vamos pensar, a questão do psicólogo. Ele está ali, um acompanhamento com o pediatra, né? Já entra toda aquela equipe. Percebendo-se ali, o psicólogo ele vai entrar quando? A partir de um aninho e meio, a gente já pode colocar. Hoje nós temos abordagens, né, que são específicas na questão comportamental, que é a análise do comportamento. Então, quando entrar? O quanto antes. Né? Porque aí o que a gente tem que pensar?
pensar qual a ideia do psicólogo, né? A gente escuta, vai tratar alguém que está com uma depressão, mas um bebê não tem depressão. Não, nós não estamos falando disso, nós estamos falando em desenvolvimento dos marcos ali do bebê, entende? O psicólogo entra neste momento, e aí é onde vai fazer um plano de ação, né? Faz ali um levantamento das habilidades que essa criança já tem, e aí o que a gente vai estimular. Então, quanto antes, um aninho, já pode procurar para fazer essa avaliação. E aí ver a melhor forma de intervir. E junto disso, a orientação para a família. Talvez até antes, né? Se duvidar, né? Porque no meu caso, eu não me preocupei muito. Eu escolhi, no começo eu ficava olhando os marcos e tal, e via que meu filho estava, óbvio, né? Eu sabia, né? Que meu filho não estava dentro dos marcos de uma criança comum, né? De uma criança sem a síndrome. E aí eu resolvi relaxar e falar assim, não vou ficar preocupado com os marcos e vou deixar ele no tempo dele e comemorar. Cada vez que ele fizer qualquer coisa, eu vou comemorar. Ótimo, tá dentro do tempo dele. Isso tá certo? Primeiro, a gente tem que sair desse campo de certo e errado. Né? Não veio com uma cartilha. Ali o que é até bacana, é uma proteção, uma autoproteção, e sabe que você teve. Eu não quero comparar o meu filho. Então por isso a gente tem que sair dessa questão do é certo ou não é. Vamos fazer essa avaliação dele por ele. Só que a gente já sabe, nasceu ali com T21, certo? Vai estar passando pelo pediatra, vai estar passando pelas especializações que serão necessárias. Por que não olhar com o psicólogo também, como uma parte da equipe, e fazer uma avaliação? Ele pode ir, eu disse, a partir de 1 ano, mas será também? 7, 8 meses? Passar por uma avaliação, né? Então, o que ele tem? Porque vai ajudar. Então, não tem assim, é o quanto antes. Hoje se fala muito da intervenção precoce. O que é precoce? É para além daquilo que a gente entendia, né, um tempo. Não, a partir de 12 meses, a partir de 1 ano e meio. Não, quanto antes. Então, vamos lá, vamos ver o que essa criança já tem, quais as habilidades que ela tem, como ela interage ali com o brinquedinho, e aí já entrar trabalhando a parte da cognição também, fazendo essa estimulação. Então, se for a resposta para isso seria precoce. É o quanto antes. Vá para uma avaliação e ali vamos conversando a equipe, vendo da melhor maneira. Né? Aí você falou a questão do marco, né? Eu digo nem certo nem errado, porque a gente tem que sair do julgamento. No momento ali a gente faz o que é. E é bacana não só olhar a proteção e desenvolvimento do filho, mas do que a gente dá conta também. Né? Porque é o primeiro filho, eu pego ali, aí eu vou lá e olho no marco que a criança 6 meses está, aí eu olho pro meu, não. Então calma, a gente quer resolver, não, né? Mas é importante a gente saber. Eu não quero ficar desesperada com isso e cobrando meu filho. A importância já de ter tido um acompanhamento com o psicólogo. Vamos cuidar, não é da mãe, vamos cuidar da Thalita, da mulher, vamos trabalhar com a Thalita para que ela tenha uma estrutura quanto mãe. No meu caso, eu tive a notícia que ele tinha até 21, de que ele ia ficar na UTI no mesmo momento. Então, como que eu lidei com isso? Eu não tive tempo de processar a informação de que ele está 21, porque eu estava preocupada com a vida do meu filho. Sim. Você está entendendo a importância de cuidar Aí depois que a gente sai, agora a gente vai fazer o quê? Qual caminho que a gente vai seguir? É por isso essa intervenção, o acolhimento ali no início, você está entendendo? Mas aí vamos lá, a importância dos marcos. Como que eu vou estimular algo que eu não sei o que é para ser? Aí você fala assim, eu pensei em proteção, porque aí eu comemoro, mas eu vou comemorar o que é propriamente dito? Porque essa criança, às vezes já está dando resposta para além do marco. Só que se eu não tenho conhecimento do marco, então o que é esperado de 6 meses? A criança já está dando luz. E são as pequenas coisas. Entende? Às vezes não presta atenção. Não presta atenção, né? O que eu sempre sugiro? Faça um diário do teu filho. Lá. Todo o desenvolvimento dele, de como ele está ali na evolução dele. Aí sim, você vai comparar teu filho com o marco
Não, você vai comparar teu filho com a criança X, Y, não, eu vou olhar para o meu filho. Eu entendo que tal época ele vai dar resposta, você tá entendendo? Eu entendo, não se ignora nada, anda junto, tá? Não se ignora, eu vou estimular para que mais perto ele chegue e para longe ele vá, entende? Mas é a partir dele. É a partir dele. Quando você diz assim, eu não quis olhar porque eu não queria, vou me desesperar, o que vai ser? Faz sentido, né? Faz sentido. Aí quando as coisas vão se acalmando, a gente vai, aí a gente tem que olhar, tem que sentar, deixa eu estudar aqui, o que é esperado, o que eu posso fazer aqui, aí entra buscar uma orientação, né, de uma equipe, porque é uma equipe multidisciplinar, né? Mas entrando ali com a função do psicólogo e procurar saber como que eu vou estar ali fazendo esse estímulo, procurar também conversar ali. Mas eu sempre falo, precisam saber, vai buscar um profissional, o que esse profissional vai trabalhar, precisa, para a gente chegar ali e ter uma conversa, ter uma troca, não tem um dono do saber, porque o filho é teu, você conhece ele lá, você sabe como que ele está. Nós estávamos conversando antes da nossa conversa aqui, da entrevista, e você disse, meu filho, ele não gosta de leite. Não é que ele tem uma dificuldade ali para engolir, não, ele não gosta do leite. Aí você vem para mim, tá? E lá tá escrito que primeira infância, né? Seus primeiros meses ali, o leite é muito importante. Aí eu vou bater com você, não, vamos dar leite. Mas pera lá, é assim? Eu tentava achar qualquer mãe, assim, alguma mãe que falasse que... falasse assim, meu filho também passou por isso e eu fiz isso, que era uma fórmula pra isso. Queria uma fórmula. Mas o seu filho gostava de mamar, mas o seu filho teve dificuldade de mamar. Queria que falasse assim, não, ele teve e eu fiz isso e deu certo, mas ninguém. Porque é o teu, entende? E aí você chega e diz, olha, não aceita o leite. Ok, vamos lá conversar com o pediatra, vamos conversar com a fonte. Como que a gente pode fazer? Entra uma nutricionista. Como que a gente vai trabalhar isso aí? Tá, o leite é importante. Sim, é importante. Mas a proteína do leite é só nele que tem? Não tem em outro lugar que a gente pode colocar? Como que a gente pode trabalhar isso? Oferecer esse leite de outra forma? O que a gente pode estar fazendo? Você entende que tem que ser junto? Você chega sabendo que há necessidade do leite, que é a alimentação ali, base ali. Mas agora a gente vai fazer o quê? Porque se não tem esse entendimento, eu ignoro totalmente, já que ele não gosta também não vou dar. Mas como que vai ser? Questão de cálcio, formação. Então a gente precisa saber. Agora, eu sei de tudo isso, Jussara, mas o meu filho não aceita. Ok, vamos trabalhar. Introduzir de outra forma, apresentar de outra forma. Tá, mas de toda quanta forma que ofereceu, não aceitou. Vamos procurar proteína? De outra forma, você tá entendendo? Vamos e pensando junto, tá? Então, o psicólogo entra com isso. Ele entra com essa orientação de dar essa sustentação para a família, para a mãe. O que é essa sustentação? Olha, calma, a gente vai achar um caminho. Então, mas é o caminho do teu filho. Eu cheguei a conversar com mães que fizeram a introdução, seguindo uma orientação de que, de acordo com o nascimento dos dentinhos. E os dentinhos na T21 são mais tardios. Eu falei, meu Deus do céu, se eu for esperar o dente do Victor nascer pra eu começar a dar papinha, eu tô lascada, porque né, ele precisa comer. Então cada vez aceitando menos leite. Quando, né? Até quando eu vou ter que ficar forçando ele a tomar? Agora a questão é como você vai oferecer isso? Você tá entendendo? É aquela forma, né? Você pode falar o que você quiser. Agora é como se fala. E se ele tivesse uma intolerância a leite, não pudesse leite de forma alguma? Vai fazer o quê? Entende? É que a gente vai de uma forma assim, tudo ou nada. Ou ele toma leite, ou ele não vai ter os dentinhos bem fortes, ou ele não. Não é assim. Né? Quem é que diz a quantia de leite que se faz necessário para ele poder ter as proteínas ali? Quem que fala? Então, às vezes ele não tomou lá uma mamadeira de 250, 300 ml, mas tomou uns 50 ml muito bem tomado, né?
Então, é tudo isso. E aí entra o psicólogo no quê? Às vezes trabalha mais com a ansiedade da mãe, do pai, do que propriamente dito a criança, entende? Então, é calma. É ter calma, é respirar e entender que tem jeito. E quanto ao retorno ao trabalho, né, das mães, né? No caso, eu estou retornando agora, o que você tem para dizer para as mães? Como lidar com isso? Olha, confia na sua rede de apoio, né? Confia na sua rede de apoio. Confia que você não é a única para lidar com ele, que a nossa ideia quanto mãe é que, nossa, se não for... Só eu, ninguém vai. É ruim, porque se a gente está pensando aí no desenvolvimento dessa criança futuro, né, a gente já pensar essa criança ir para uma escola, então a gente já tem que começar a trabalhar aí. E o que eu oriento? Cuide da Thalita. Cuida bem da Thalita. Te faz bem trabalhar? Você gosta do teu emprego? Sim, com certeza. Então, a Thalita estando bem, a mãe vai funcionar legal. A esposa vai funcionar legal. A amiga vai funcionar legal. Tá? Agora, se pautar apenas, nossa, tenho que ser mãe, meu modo mãe tá ligado e agora não é 24 não, tá? É às 100 horas, 24 é pouco, a gente tem que pôr mais ainda porque não é o suficiente. As outras áreas ficam. Quer ser uma boa mãe? Seja uma boa Thalita. E ser uma boa Thalita, eu quero dizer, cuide de todas as áreas. Não queira ser o centro, não queira achar que é só você que dá conta. Teu marido dá conta de dar papa, teu marido dá conta de dar mamadeira, mas não é do meu jeito. E não vai ser nunca. Né? Mas tenha cuidado, tem uma rede de apoio aí que você pode confiar, que tem amor. Mas não é do teu jeito. Não é e não vai ser. E que perfeito cada um tem um jeito. Porque essa criança precisa crescer e desenvolver. Você não vai estar em escola o tempo todo. Né? Você não vai para os rolês. Nossa, meu filho, vai no shopping, vai para barzinho, vai socializar. E aí você já começa agora. Eu volto a trabalhar, confiando ali no que eu deixei. Vou buscar leitura, vou fazer terapia. Você entende? E aí você vai cuidando de você quanto pessoa. Né? Agora a gente pensa só mãe. Aí não dá. Porque aí eu costumo falar que é um saquinho sem fundo, porque a gente se cobra. A gente se cobra muito quanto mãe. Né? Então é importante muito. Parabéns que você está voltando aí já. 6 meses voltando a trabalhar. E você vê como é gostoso. Quando você volta, você está inteira, você está vibrando com tudo. Né? Porque se você fica muito entregue, vai chegando no meio do caminho e você vai sentindo muito com as forças ali meio... Nossa... Tá pesado. Não é para ser pesado, a maternidade é para ser leve, né? Tem desafios? Tem. E ser mãe, a maternidade, você disse a maternidade, não é uma maternidade, é a maternidade, num todo ela é. Então, nós precisamos olhar, né, quanto quem eu sou. Ser mãe faz parte da Thalita e não é a totalidade. Então, eu oriento, né, olha com carinho o quanto esse trabalho tem peso para você, o quanto esse trabalho te desenvolve, o quanto através desse trabalho você vai conceder aí teu filho boas terapias, você entende como que funciona? Então, assim, você está sendo mãe. Não tá, nossa, eu tô indo trabalhar, então eu tô abandonando meu filho. Não, pera lá. Através do trabalho, eu vou lá num bom estudo. Você entende? O que eu vou dar de suporte para o meu filho através desse trabalho? Então a gente precisa olhar para isso, não apenas no... o cuidado é eu colado com ele o tempo todo. Cuidado, que às vezes o que a gente pensa que é cuidado é um sufocar. Né? Então é por isso que terapia. Sim. Principalmente nesses casos, né, que nem a gente tem a notícia, né, que o seu filho tem alguma condição, né,
Como você acha que ela deve lidar com a questão da proteção, né? A mãe fica com medo de, não vou deixar ele fazer isso porque ele tem uma certa dificuldade. Como você acha que a mãe deve lidar com isso? Como que a mãe deve lidar com isso? A mãe deve lidar da melhor maneira possível. Dê suporte, né? Para começar a subir no sofá. Eu já penso, nossa, ele não vai dar conta por quê? Porque ele tem alguma dificuldade física, porque ele é T21, qual é a dificuldade dele subir naquele sofá no teu olhar? Por que eu tenho que proteger aquela criança? Porque eu entendo que ela tem um T21, então ela precisa de cuidado? Qual é a questão? Não, é meu bebê, ele vai se machucar. Qual é o cuidado? Qual é a função daquele cuidado? Se passa com a fisio diz, olha mãe, tem que ter um cuidado, neste momento ele não pode subir no sofá. Ele não pode, esse esforço ele não pode. A gente está falando ele está passando ali por uma intervenção com a fisio, ela te orienta dessa maneira. Então não. Agora, ele não vai subir no sofá porque eu sinto que ele não dá conta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a almofada em volta, eu vou proteger. Vem me ajudar a subir. Entendeu? Eu vou proteger, sim, o primeiro impulso. Depois, filhinho, vá sozinho. Você entendeu? Então, assim, como lidar com isso? Não é lidar com a criança propriamente dito, é lidar como que você o vê. E o que significa para você deixar essa criança dar conta dela mesma? Né? Porque é sobre nós. Então, assim, se você tiver uma criança ali de que eu não sou uma mãe suficientemente boa, se eu não for lá e não ajudá-lo, você entende? Não dar aquele empurrãozinho. Né? Então, é tudo qual é a função, qual é a minha meta aqui, ou qual é. E assim, a gente precisa deixar claro quais são os nossos medos. Né? Eu olho para o meu filho, o que significa ele ter o T21? Para mim, enquanto mãe. Porque a gente invalida eles. A gente invalida. Né? O que um T21 pode? Tudo que ele quiser? Gente, vamos embora trabalhar desenvolvimento, ele vai. Ninguém está dizendo que esse T21 não vai andar, não vai subir, né? Não vai fazer ser quieta, não vai te responder, né? Não vai te responder, não vai sair pisando duro. Só que a gente olha e, nossa, mas ele tem tal condição. Não, ele pode tudo. Né? Aí como a mãe vai lidar com isso? Fazendo terapia, tentando entender ali quais são os medos, quais são... Essa preparação que você fala, a preparação, isso. Porque eu, quando recebi a notícia, eu pensei muita coisa. Isso, com certeza, pensei, com Deus, certeza. O que vai ser do meu filho? Isso, com certeza. Eu não vou estar aqui para sempre. Isso. Eu achei que iria depender de mim para sempre. Sim, não vou mentir que eu pensei isso. Sim, e a gente às vezes pensa, esse pensamento vem em algum momento. Depois eu fui entendendo, pesquisando, fui lendo, fui conversando com várias pessoas. Sim. E com certeza já mudou. Vai mudar mais ainda. Com certeza. Vai mudar. E aí, como que você vai lidar? Você vai deixar ele subir. Ele vai dar escorregão e você vai dizer, opa, vamos, levanta, não foi nada. Você tá entendendo? Vamos. E precisa ser dessa forma, né? E olhar. Eles casam, têm filho, eles quem? Gente, são pessoas, e pessoas como eu e você. Você entendeu? Como lidar com tudo isso? Não coloque teu filho num bloquinho fechadinho. Não, ele é um ser humano. Ele aberto, uma esponjinha para a vida, para aprender tudo, para fazer tudo. Olhando para a evolução dele, para com ele mesmo, buscando. No tempo dele. Opa, vamos estimular. Você está entendendo? Vamos estimular. Ele vai dar resposta. Né? E a questão do estímulo também. Vou estimular, qual a minha meta nesse estímulo? Porque a gente cai no excesso também. Qual é o excesso? Colocar um monte de terapia, um monte de coisa. Calma, vamos ver o que é preciso em cada momento, você entendeu? E fazer com calma, sem sobrecarga, não só quanto mãe,
como sobrecarregar essa criança com um monte de coisa. Calma, né? Por isso uma equipe, vamos ver o que precisa agora, o que vai entrar agora, o que não vai, quanto tempo cada sessão vai ser trabalhada, né? E outra, acreditar. Ele pode, como qualquer outra criança pode. Com certeza. Vai longe, e vai longe. Proteger. Toda mãe protege, toda mãe está sempre ali de um jeito ou de outro ali protegendo. A gente não pode confundir a proteção com o podar, entende? Proteção é uma coisa. Proteja meu filho. Ele vai começar a subir a escadinha ali, ó, questão motor, ele está trabalhando. Vou deixar subir? Vou, como fala. Coloco. Proteção, sabe? Pega esses DVAs. Proteção, protege. Proteção. Eu protejo, mas eu encaminho. Eu protejo, mas eu encaminho. Agora, proteção. Ninguém pega no colo. Ninguém não vai subir, né? A mãe que descasca a uva tira a semente, a mãe que corta a banana tira a semente da banana, e é isso que eu tô falando da minha pessoa, você entendeu? Não, eu sou, e não dá, isso não é não é um cuidado efetivo. A gente tem que entender que eu estou preparando para o mundo. E também não estou preparando para o mundo da ideia de que se eu faltar... A gente está sempre colocando uma tragédia para movimentar, para a gente fazer algo. Eu não vou dar um suporte, porque ele precisa de um suporte. Ele precisa de vida, ele precisa viver. Agora não. Qual é a nossa fala? É porque um dia eu vou faltar, então ele precisa. Não. É por respeito ao indivíduo que ele é. Ele, como indivíduo, ele precisa aprender, ele precisa desenvolver. Você entende que a gente vai virando essa comiseração, essa coisa de, nossa, se eu faltar? Isso é uma ideia básica que a gente viu ali que está grávida. Acho que a primeira coisa que vem, mas a gente não pode viver pautado nisso. Porque senão a gente vive desesperado, a gente vive achando que só nós vamos dar conta. Não, eu vou preparar o meu filho porque ele é um indivíduo, porque ele é respeito para o indivíduo, é respeito para com ele, dá esse suporte para ele de desenvolvimento, de o que eu não dou conta, eu vou tratar em mim, entende? Vou proteger? Vai, a vida inteira, mas é uma proteção que permita com que ele ande, proteção que barra, proteção que invalida não é proteção, né? Aí a gente já está olhando para uma posição aí não funcional. Que não é bom nem para ele, nem para você. E assim, tranquilo, que é o padrão, né? Nasce uma mãe, nasce alguém já se sentindo culpado por tudo, alguém que acha que não vai dar conta, né? E aí a gente vai aprendendo com eles, né? E é muito interessante que eu falo, a gente aprende mais às vezes do que ensina. Então, a orientação que eu dou é: cuida da Thalita. Aí a mãe vem com tudo, mas vem uma mãe leve, vem uma mãe suave. Confia na tua rede de apoio. Foca em ampliar a rede de apoio. Entende? Confiar a ponto de chegar na irmã, né, numa sexta-feira, fica aí que eu vou ali com meu esposo para um jantar. Né? Vai lá e se olha, sabe? E vai esquecer de você. Não esquecendo que me tornei mãe, mas eu sou mulher, eu tenho marido, olhar para isso, sabe? Porque é onde você vai se fortalecer porque deve e olhar para esse filho e dar o melhor meio ali para ele se desenvolver, sem aquela questão de que... Porque tem a dependência e tem a codependência, tá? Para que não gere uma codependência, porque aí eu não faço mais nada, porque eu entendo que eu tenho que proteger e de uma certa forma a gente poda, porque eu entendo que a minha utilidade no mundo agora é só essa. Entende? E não funciona dessa maneira. Procurar aí profissionais que você confie, ter diálogo com esses profissionais, não ficar só na questão do que a gente vai fazer, do que não vai. Conversa, né? Você sente aquela confiança ali para estar trabalhando junto,
O trabalho do profissional ali não é só ele e a criança, é envolto ali com a família. E aí todo mundo dar a mão e andar no mesmo caminho. Né? E entendendo que é seguindo o Victor. Sim. Né? Tipo, o melhor para ele. Não, é isso. Muito obrigada, Jussara. Muito obrigada por ter tirado as dúvidas, né? Agradeço. Obrigada, espero ter contribuído da melhor maneira possível. E a gente está aí para isso. Tá bom?